Graça e paz. É bom estar aqui e partilhar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João está sendo tema nos últimos tempos. Evangelho de João, capítulo 9, é um texto mais longo, então é necessário que você concentre mais, porque é um episódio com vários personagens. E diz assim o texto sagrado de João 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez a lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele agora está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram:
diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra coisa. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar. E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Fala conosco, Deus, pela tua palavra. Palavra viva, eficaz, poderosa. Queremos ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Existem histórias que são mais longas, mas é importante ter ideia completa. Existem histórias que a gente pega pela metade. Por exemplo, o rapaz que pegou uma bicicleta e passou rapidinho, e um senhor que estava olhando do portão disse: eu vi um rapaz passando de bicicleta. Ele olhou para os dois lados e sumiu. E eu tenho certeza que ele estava vindo lá da casa da professora. Dali a pouco uma criança veio e disse: olha, eu vi um homem passando aqui de bicicleta, sim. Ele passou por mim, eu estava brincando, eu não sei de onde que ele veio, mas ele estava pedalando bem rápido. Aquela senhora que fica na janela cuidando da vida dos outros, aquela que trabalha no DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia, ela olhou e disse assim: olha, eu tenho certeza que aquele homem que saiu de lá é o amante da professora. Ele foi fugir e roubou a bicicleta dela. Por isso, o carteiro que estava passando por ali, o Pedrão, também viu e contou a versão dele. E cada um foi contando a sua versão do porquê a bicicleta da professora havia sumido. Quando então o namorado da professora voltou e disse:
Eu precisei da bicicleta porque estava atrasado. E na hora que eu saí, eu peguei a bicicleta e fui rapidinho. Porém, cadê o Sérgio? Furou o pneu da bicicleta. E sabe o que aconteceu? Eu precisei de deixar a bicicleta na bicicletaria. Ele não conseguiu me devolver a bicicleta. E como eu estava sem carga no meu celular, eu não consegui te avisar. Mas agora, você já sabe, fui eu que peguei a bicicleta, amanhã eu te devolvo. Quantas versões de uma história? Se pega parte de algo e se conta aquilo que imagina ser a história toda. Há um ditado antigo que diz: quem conta um conto aumenta. Não eram assim as histórias? Como é que a gente chamava aquelas histórias que os mais velhos contavam lá? A gente chamava de contar causo, não é isso? Os contadores de causos. E tem gente que tem a capacidade de vir aumentando, né? De vir floreando. Quando minha filha era bebê, eu amava contar história. Só que as minhas histórias eram histórias super legais. Eu colocava os 3 porquinhos dentro do castelo da Barbie, que tinha um amigo que era príncipe, e ia remendando um monte de história. Ia contando. Meu sobrinho era pequenininho, não entendia nada. E a gente sabe que criança, quando não entende, você quer acalmá-la ou fazê-la dormir, é mais importante o tom da voz do que você, né? Papai está aqui, calma. Você começa a falar. E eu comecei. Era uma vez 3 porquinhos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles viviam num chiqueiro muito bonito chamado Grécia. Ai, o Sócrates. E minhas irmãs ficaram assim, ó. Histórias. Aqui nós estamos no Evangelho de João. João relembra de um episódio que é um episódio onde as pessoas enxergam partes do acontecido. Mas, diferentemente de outros escritores, João trabalha com símbolos. Aqui está o grande exemplo da linguagem de João. Eu sou o pão. Sou ser humano, como assim pão? Eu sou a porta. Acho que é mesmo. Eu sou a videira. São símbolos. O Evangelho de João é carregado de símbolos. E o símbolo traz um significado muito maior do que aquilo que nós estamos apresentando como sendo o seu significado naquele momento. Aqui, João está trabalhando com valores da luz e das trevas, muito utilizado no seu evangelho. É no evangelho de João que ele coloca o Nicodemos procurando ele, que horas? De noite, escondido. Mas ele coloca a mulher no poço de Jacó, que horas? Luz, treva. Gente, é uma linguagem linda. É linguagem que mistura poesia. É uma literatura maravilhosa. Quando a gente compreende a complexidade e a profundidade. E aqui o que nós temos é o evangelista trabalhando com a luz e com as trevas.
O Evangelho de João pode ser separado do capítulo 1 ao capítulo 9 como momentos de conflito. É só conflito, é só briga. Sabe aquele programa Casos de Família? É mais ou menos aquilo. Você vai lendo, é só problema. É fariseu que não gosta de judeu, fariseu que não gosta de um outro grupo, é um criticando o outro. No caso aqui, são os fariseus e os homens do templo criticando quem não cumpria a lei. Mas do capítulo 10 para frente, são só palavras de cuidado. E Jesus é apresentado como o grande cuidador. Por isso o capítulo 10 em diante começa com: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é nesse sentido que eu quero convidar vocês a olhar para este episódio e daqui olharmos para alguns personagens, as suas representações e lições que nós podemos aprender. Personagens, representações e lições. O homem cego. Para nós que estamos completando 75 anos de vida e missão, nós precisamos de perguntar qual é o alvo da nossa missão. Qual a nossa razão de ser? Aqui, neste episódio, a razão de ser da missão de Jesus é o cego. É o necessitado. Era aquele que estava jogado, ficava às portas do templo ou às portas da cidade, mendigando e precisando de ajuda. Jesus vai ao encontro dele. O cego é o alvo da missão. Vive à sombra, na escuridão. Mas é no contato com Jesus que a luz se faz presente. Eu era cego, agora vejo. Pessoas que experimentam a graça de Deus, o cego, alvo da missão do povo de Deus. Os discípulos representam quem? A comunidade, representa nós. Somos chamados a ser luz e ajudar a iluminar a vida das pessoas que vivem em trevas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, às vezes, nos envolvemos em questões periféricas, questões sem importância, questões que nem sempre dizem sobre a razão de ser. Igreja no mundo. Às vezes queremos saber mais o porquê, filosofar sobre temas, ficar dialogando sobre o que não interessa. Os discípulos dizendo: quem pecou, ele ou o pai dele? Deixa de ser curioso, Deus quer fazer a bênção na vida dele, .com.br, é isso. Mas a tendência é a gente ficar conversando, quem sabe querendo trabalhar na sessão aí de qualidade de quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Controle de qualidade. Ah, isso aí pecou, é assim, esse daí não tem direito, ele pecou, o pai dele pecou. A gente às vezes fica discutindo o periférico e não vai direto ao ponto. É trazer luz para quem está em trevas. Aqui fala dos vizinhos também. Quem sabe pessoas simpatizantes, pessoas que gostam da gente. Pessoas que até conhecem a história do cego. Já até ouviram falar sobre o que acontece na igreja.
Aquela igreja ali, sei. Ali tem um lugar ali, acho que as crianças passam o dia lá, não sei, é uma coisa que eles fazem lá. Pode ser que eles não entendam a nossa missão completamente, mas eles estão sabendo que alguma coisa acontece nesse lugar. Elas ficam até curiosas. Mas o que será que eles fazem lá? O que será que aconteceu? O que é que eles estão fazendo? Aqui fala também dos fariseus. E aqui eu quero dizer, a religião institucionalizada tem hora que nos atrapalha demais. E aqui eu não estou questionando denominação, eu não estou questionando liderança, não estou questionando documento de igreja, pelo contrário. Eu quero chamar a atenção para o legalismo que muitas vezes fica atrás da nossa religiosidade. Onde a gente quer explicar a fé a partir dos nossos preceitos legais sobre quem merece ou não merece receber a graça de Deus. Aqui é aquela disputa entre quem vale mais, o homem ou o sábado? O sábado que foi feito por causa do homem, ou o homem, o ser humano, que foi feito por causa do sábado? Às vezes, nos pegamos em questões que são questiúnculas e queremos julgar, queremos condenar pessoas por nossa leitura legalista. O evangelho é evangelho de acolhimento. Um dos nossos hinos diz: eu venho como estou. Mas às vezes, lá no fundo, a gente quer que as pessoas venham como nós desejamos que elas sejam. Você foi chamado a acolher o cego, cego. O que Deus vai fazer com o cego, é Deus quem faz. Não somos nós. Mas aqui fala da história dos pais. E tem hora que por mais que a gente ame, nós não somos solidários com quem precisa de nós. E aqui conta a história dos próprios pais. Porque eles sabiam, se a gente apoiar nosso filho, nós não vamos poder frequentar a sinagoga. Então vamos fazer o seguinte: ele que se vire. Ele que responda. Quantas vezes na nossa espiritualidade corremos o risco de agir como os pais? A gente fala de amor, de carinho, de acolhimento, só que na hora da prova, na hora que é para colocar a mão no fogo pelo outro e dizer assim: eu estou do lado dele e vou lutar até para ajudá-lo. A gente fala, bom, olha, quer dizer, e a gente dá desculpa de tudo quanto é jeito. Eu falo assim, eu vou me envolver nisso, ainda vai sobrar para mim? Você não, tô fora. Mas o grande exemplo, o personagem central é Jesus, o Senhor, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas, nosso guia, nosso mestre. Ele
investiu na vida daquele homem em detrimento da própria lei. Legalismo e ética é muito diferente, ou são muito diferentes. Nem sempre você cumprir a lei é a melhor opção. Pastor, o senhor está falando que é para descumprir a lei? Estou dizendo, a vida vale mais do que cumprir regras. Regras precisam de ser submetidas à vida. Eles estavam preocupados se aquele homem era mendigo? Não. Eles estavam preocupados se aquele homem era cego, nunca tinha visto nada, e agora ele enxergava e estava feliz? Não. O problema deles não era com a vida, o problema deles era um só. Esse tal de Jesus fez um milagre no sábado. Isso é legalismo. Que a lei possa nos ajudar a melhorar a vida. E aqui eu vou reduzir um pouco mais essa ideia de lei à doutrina. Doutrinas, usos e costumes no meio do povo de Deus, mas nos separa e impede pessoas de experimentarem a graça do que propriamente receberem o milagre de Deus. Nosso texto termina com uma exortação de Jesus. Jesus chama a atenção. E ele diz para os fariseus: vocês têm muito que aprender. Vocês estão preocupados com a história do cego, sem entender a história de vocês. Que eu e você, neste tempo, em que celebramos um aniversário tão bonito e tão redondo, 75 anos de vida em missão, possamos olhar para as pessoas necessitadas como Jesus olhou. Não como os discípulos, não como os fariseus, não como os pais dele, não como os vizinhos, mas como Jesus, tendo compaixão e acolhendo até as últimas consequências. Que Deus te use como um acolhedor, uma acolhedora, que não abre mão daquilo que Deus lhe deu. Termino com as palavras de Jesus em outro texto que diz: aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma. Deus te abençoe. Deus te use. 75 anos que Deus já tem usado e que continuará usando. A mim e a você. Feche os teus olhos. Senhor, reconhecemos que às vezes nos perdemos em meio a tantas leituras do que o Senhor quer fazer no mundo e perdemos o alvo da nossa missão. Dá-nos sensibilidade, ensina-nos a olhar para aqueles que estão sedentos e necessitados, ensina-nos a responder às suas necessidades e no poder do Teu Espírito sermos instrumentos de bênção na vida deles. Ensina-nos a enfrentar e confrontar as forças contrárias ao Teu projeto no mundo.
queremos viver para a glória do teu nome. Por isso dizemos: eis-nos aqui, envia-nos para a glória do teu nome. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus.